E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Carol Almeida e no vídeo de hoje eu vou comentar sobre o filme O Mistério do Farol, que atualmente está disponível na Netflix. Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês não esquecerem de deixarem seu like, de se inscreverem no canal e de também compartilhar esse vídeo com seus amigos. Lembrando que aqui no meu canal eu sempre estou falando das estreias da Netflix, então para quem gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal. O Mistério do Farol é um filme de suspense do ano de 2020 e que atualmente está disponível na Netflix. No filme, a gente vai acompanhar a história de 3 vigias de um farol que vão passar aí um período de 15 dias trabalhando em uma ilha isolada, cuidando de um farol. Certo dia, a tranquilidade e paz da rotina na qual eles estão habituados vai ser interrompida, até porque eles vão achar uma caixa que contém uma grande quantidade de ouro. Eles então decidem ficar com essa fortuna, contudo, tal decisão vai trazer drásticas consequências para eles. O mais interessante aqui desse filme é que, de fato, ele é baseado em um caso real, que é o Mistério das Ilhas Flanagan. Então, esse caso real ocorreu no ano de 1900, na qual 3 faroleiros desapareceram misteriosamente sem deixar qualquer tipo de vestígio. Então, esses faroleiros iam ficar em um local das Ilhas Flanagan, cuidando de um farol, e o turno deles demorariam 15 dias. Por ser um trabalho bastante solitário, o turno geralmente dura somente esses 15 dias, mas por conta de uma forte neblina que estava ocorrendo na região, esse turno demorou demais para ser trocado. Então, quando esses homens chegaram na ilha na qual esses faroleiros estavam, descobriram que eles haviam desaparecido. E o mais estranho disso tudo é que quando eles chegaram na ilha, eles perceberam que a casa do farol estava trancada, tinha uma mesa posta, uma mesa pronta para jantar, e eles perceberam também que no local onde se guardavam os casacos, só havia o casaco de um faroleiro. E era estranho, porque o local era bastante frio, então para sair daquela casa, necessariamente você precisava de um casaco ali para se agasalhar. Essa história é muito falada na Escócia até hoje, até porque tudo ficou bastante inconclusivo e eles também nunca acharam o corpo dessas 3 pessoas. A conclusão que eles chegaram do que aconteceu foi que eles encontraram umas cordas penduradas, em um local, em um penhasco próximo à ilha, e eles acreditam que um caixote, uma caixa que havia no farol caiu de lá e que na tentativa de resgatar essa caixa, os 3 faroleiros acabaram então caindo no mar após uma onda gigante inesperada atingi-los. Mas o mais estranho disso tudo é que o corpo, dessas pessoas nunca apareceram. Então fica aí, um pouco do mistério das Ilhas Flanagan, que é muito comentada e até hoje tem muitas outras pistas, muitas outras coisas estranhas que ocorreram, que esses homens encontraram depois de chegar nessa ilha. É um caso bastante complexo. E o mais interessante disso tudo é que o diretor, ele conseguiu pegar todas as pistas para criar uma história nova em cima disso. Com relação ao filme, eu acho que algumas pessoas não vão gostar ou até mesmo vai desistir do filme porque ele tem um ritmo muito lento. Eu acho que as coisas aqui demoram muito a acontecer. Pode saber que nos 20 primeiros minutos do filme a gente não vai ver nada de interessante acontecendo, e sim só nos mostrando como é a rotina daquelas pessoas, como é a rotina daqueles 3 homens. E assim, o suspense aqui na história, ele não é algo crescente que vai desenvolvendo ao longo da trama. Ao mesmo tempo, tem uma cena de grande tensão. Na próxima cena, a gente volta à estaca zero, já não tem tensão nenhuma. A gente percebe que o suspense aqui, ele não é constante, ele varia em vários momentos. Então eu acho que algumas pessoas podem não gostar da história porque a trama, ela é um pouco arrastada e ela não tem um suspense tão crescente. Ela tem alguns momentos intensos de grande tensão, mas ela é intercalada com cenas mais paradas, com cenas que vão focar aqui em desenvolver os personagens. Tanto que nesse ponto, em desenvolver personagens, suas personalidades, o filme ele acerta bastante. Ele consegue encontrar momentos e situações que a gente vai conseguir entender um pouco a dinâmica desses personagens e, no certo ponto, entender
as motivações e as escolhas que cada um faz no decorrer da história. Eu gosto também bastante da trilha sonora que o filme apresenta aqui, ajuda bastante no suspense e na tensão. E agora eu vou falar um pouco de cada personagem, porque eu acho que cada personagem teve um peso bastante importante para o desenrolar dessa história. O primeiro personagem seria o Thomas. O Thomas, ele é o mais velho aqui da equipe, é a pessoa que está há 25 anos fazendo esse trabalho, e eu percebo que é uma pessoa que o tempo todo tá ligado ali à moral. Ele quer sempre fazer a coisa certa, e isso tudo pode estar ligado também ao seu passado e aos traumas que ele carrega com relação à morte de sua esposa. A gente percebe que no decorrer do filme, Thomas carrega ali um peso, né, pela morte de sua esposa e pela morte de suas filhas. Dá a entender que o Thomas acabou matando sua esposa ou deixando-a morrer devido a uma situação. Eu acredito que a esposa dele acabou matando, não sei se acidentalmente ou não, as suas filhas, e o Thomas acabou não aceitando muito bem a situação e posteriormente acabou matando sua esposa. Então, por isso, o personagem ele fica naquela questão de perdoar ou não e de ser perdoado por conta das ações passadas dele em relação à sua esposa. E o Thomas também, a gente percebe que ele acaba sendo o líder aqui desse grupo, desses três homens, e ele é o mais experiente. Então, tanto o Donald como o James sempre presta atenção, sempre faz o que o Thomas manda fazer. Então, ele tá ali como líder mesmo desse grupo. Já o James, ele tá aqui no meio termo dessa história. Ao mesmo tempo que ele se dá bem com o Thomas, ele se dá bem com o Donald, e eu acho que ele é a ligação entre esses dois personagens que são bastante diferentes. Ao mesmo tempo, a gente percebe que o James tenta fazer dar certo a relação entre o Thomas e o Donald, e também a gente percebe o quão impactante foi para o James fazer a escolha de ficar com o ouro, porque a ganância, né, fez com que os personagens tomassem atitudes moralmente duvidosas. Eles chegaram a matar muitas pessoas, eles mentiram, tudo isso gerou consequências drásticas para a vida deles. E principalmente a gente nota que o James foi o que mais sentiu, porque ele acabou matando uma criança no meio disso. Essa criança, eu acredito que estava no barco com aqueles outros homens, provavelmente era filho de algum deles. Então, o peso dele ter matado uma criança, um garoto, e no certo ponto ter relacionado ele ao seu filho, fez com que o James perdesse um pouco a lucidez, a sanidade. Eu também acho que uma coisa que corroborou muito para o James perder um pouco a razão, o juízo, foi o Mercúrio. Eu acho que o Mercúrio, ele foi mostrado ali, não foi à toa. O tempo todo, né, a gente vê que os personagens estão tentando conter o vazamento de mercúrio que está ocorrendo no farol, e a substância do mercúrio pode trazer vários danos à saúde e também pode causar alucinações. Então eu acho que por isso que o James também ficou bastante mal, porque a gente vê em muitas cenas que ele teve um contato ali maior com o mercúrio. Então eu acho que não só o fato dele ter matado aquela criança, mas também ele já estava alucinando ali por conta do mercúrio. Eu acho que esse mercúrio ele não é mostrado à toa no filme. Já o Donald, a gente percebe que ele é o mais novo e ao mesmo tempo é a pessoa que tem mais imaturidade e age muitas vezes por impulso. O Donald, ele sente muito após ter matado aquele homem que estava com o baú do ouro, né? Ele matou o homem para se defender. A gente percebe que no primeiro momento ele sente muito pelo que fez, mas quando ele descobre o ouro, ele muda completamente a personalidade dele. Ele esquece até o que ele fez, assim. Eu sinto que ele já não sente mais por ter feito aquilo. Eu sinto que o personagem sente que ele está sendo recompensado pela sua ação. E é o tempo todo ele que instiga os outros personagens a manter a mentira e ficarem com ouro. E isso tudo é plausível até por conta da história que é levantada aqui no filme. Então, assim, com apenas um diálogo, uma situação que o Donald conta, a gente consegue entender a personalidade do personagem e a gente consegue entender as motivações dele. Então, eu acho, assim, que apesar de momentos pequenos no filme, foi interessante trazer essa perspectiva e um pouco da história passada desses personagens pra gente entender a dinâmica
e as ações que eles têm ao longo do filme. No final de tudo, né, o James, ele já tá ali passado pelo que aconteceu e ele acaba matando o Donald porque ele responsabiliza ele pelas coisas que haviam acontecido. Não só por ele ter matado aquele homem, mas também o Donald foi o tempo inteiro a pessoa que mais instigou os personagens a ficarem com o ouro. Então o James mata o Donald e o Thomas então decide ir embora com o ouro juntamente com o James. Eles vão chegar a jogar o corpo das pessoas no mar e no meio do caminho o James ele já está bastante arrasado com tudo que ele fez, com as escolhas que ele fez, principalmente de ter matado aquela criança e o Donald. A gente percebe que o personagem já está totalmente quebrado pelo que ele fez, até que ele pede para o Thomas matá-lo. Eu acho que o Thomas resolveu matá-lo, até porque eu acho que o Thomas ele tinha medo do James revelar, né, chegar a revelar o que de fato aconteceu com eles. E a gente percebe que o tempo todo o Thomas tem medo das pessoas descobrirem quem de fato ele é. Ele o tempo todo tá preocupado com sua moral e como as pessoas vão vê-lo. Então eu acho que ele também topa tudo aquilo porque ele tem medo de ser descoberto. E posteriormente o filme acaba com ele no barco com o ouro. Dá a entender, né, que o Thomas resolveu ir embora e acabou ficando com toda a fortuna. Tem uma outra cena também que eu vou comentar aqui, que é em relação ao Thomas de início não querer abrir o baú. Eu não acho que a intenção do Thomas era ficar com a riqueza e ficar com o ouro sozinho. Na verdade, eu acho que ele resolveu abrir o baú para saber o que eles deveriam esperar que fosse acontecer. Eu acho que o Thomas já imaginava que tinha algo muito importante, muito precioso ali dentro daquele baú, e eu acho que ele abriu para poder verificar o que eles poderiam esperar que fosse acontecer, que poderiam outras pessoas vir atrás desse baú, vir atrás do que estava escondido lá dentro. Porque, né, a atitude do homem em atacar o Donald deixou ele ali com a pulga atrás da orelha. Então eu acho que ele abriu o baú e não quis comentar com os outros, porque ele tinha medo, né, que eles de fato quisessem ficar com o que fosse encontrado, mas ao mesmo tempo ele foi se preparar para o que de fato poderia acontecer com uma questão de proteção e não com uma questão de ganância mesmo por ter aquele ouro. Mas essa foi a interpretação que eu tive. Então eu vou pedir para vocês deixarem aqui nos comentários o que vocês acharam do filme. Se vocês tiveram a mesma interpretação que eu, pode colocar aqui nos comentários. Minha nota para o filme de 0 a 5 eu vou dar 3,5. E vocês, qual nota vocês vão dar para o filme também pode colocar aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou pedir para não esquecer de se inscrever no canal. Vou esperar então vocês no próximo vídeo. Até mais!